vida é um espelho d'água, como um rio corre pro mar. As pegadas do meu destino, ando de costas pra areia pra não marcar. Centelha do destino, a gente se encontrar. Sou sol, você a lua, horizonte, sal e mar. Olá! O que você sabe sobre a bacia hidrográfica do Rio Doce? Consegue imaginar o quanto ela afeta a sua vida? Em geral, a gente não pensa no nosso território a partir da água. Mas é ao redor dela que foram criados os primeiros povoados, a agricultura e a pecuária. E assim fomos precisando de instrumentos e inventando artefatos, as primeiras cidades. Pela água, contamos a história da nossa civilização. Mais do que contar uma grande parte da história de Minas Gerais, a bacia hidrográfica do Rio Doce conta a história do Brasil. Nessa série Águas dos Vales, durante 7 episódios, você vai ver tanto a riqueza gerada pelos seus rios, quanto a degradação que resultou dela. Vamos fazer uma viagem pelas belezas naturais da região e por áreas de preservação ambiental que são um verdadeiro tesouro da biodiversidade brasileira. Passaremos por conjuntos arquitetônicos herdados do ciclo do ouro e do café, que abrigam mais de 60% do patrimônio histórico do Brasil. Mas também vamos ver que a corrida pelo minério e pelas terras férteis da bacia trouxeram uma ocupação desordenada para a região, que traz consequências até hoje. Por falar em história do Brasil, conversamos com representantes dos povos indígenas para saber como eles têm resistido até hoje, lutando pelos seus direitos e por um futuro melhor. Também visitamos comunidades quilombolas no nosso trajeto. Não daria para fazer essa jornada sem falar que essa bacia é um potente motor econômico para o Brasil. Além da produção agropecuária, a região do Rio Doce abriga o maior complexo siderúrgico da América Latina. Atividades que, somadas à falta de saneamento, contribuem para sufocar seus rios, situação agravada por um dos maiores desastres ambientais do Brasil, que ocorreu na cidade histórica de Mariana. Também vamos ver que há muito sendo feito para que os rios e solos da região sejam recuperados. Os comitês de bacias hidrográficas, formados por representantes da sociedade civil, dos usuários de água e do poder público, exercem um papel muito importante nessa revitalização. A bacia hidrográfica do Rio Doce tem extensão maior do que muitos países. Na região caberiam 2 Dinamarcas. São 87 mil quilômetros quadrados. A maior parte do território, 86%, fica no leste de Minas Gerais, 14% no nordeste do Espírito Santo. O Rio Doce nasce na Serra da Mantiqueira, onde o rio Piranga recebe as águas do Ribeirão do Carmo, entre os municípios de Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, em Minas Gerais. Vamos começar pelo território que abriga o principal curso formador do Rio Doce, a bacia hidrográfica do rio Piranga. Prontos para conhecer o nosso primeiro destino? É nessa região que nasce o rio Piranga, em Ressaquinha, município da Serra da Mantiqueira, a 1.220 metros de altitude. Esse afluente percorre 470 quilômetros até chegar à divisa das cidades Ponte Nova e Rio Doce. É lá que ele recebe as águas do Ribeirão do Carmo e passa a se chamar Rio Doce. O rio Piranga foi tombado pela Prefeitura de Ponte Nova por sua importância paisagística e turística para a cidade. Entre os rios da Bacia do Doce, o Piranga é o que passa por mais cidades, banha 77 municípios e atende a uma população de 700 mil pessoas.
O trecho de sua nascente é conhecido pelas suas cachoeiras e corredeiras, que encantam os turistas e os amantes de esportes radicais. A gente tem um projeto de turismo aqui na cabeceira que envolve 7 cidades, 6 distritos e 5 povoados, tudo relacionado à água, né? É um roteiro de 260 quilômetros que sai aqui da região onde nasce o rio e vai até no encontro do Rio Ipiranga com o Rio Chapotó. No início seria para atividade do cicloturismo, mas aí a gente, né, fez a marcação, a gente já incluiu cavalgada, caminhada, né, que são atividades que já ocorrem aqui na região. Hoje a gente tem um roteiro aqui, um roteiro turístico, ele pode-se dizer que é um roteiro verde, um caminho verde. Tem muita vegetação, muita água, caminhos ao lado do curso dos córregos, dos rios. A região aqui, ela ainda é bastante desconhecida, sabe? E também esquecida. Onde não tem muita visibilidade, as pessoas acabam esquecendo mesmo, né? E talvez tenha sido até interessante, porque a parte ambiental assim, se preservou bastante, né? E a região começou a ser mais conhecida com o rompimento da barragem lá em Mariana. Aí deu uma visibilidade na imprensa, aí começou onde fica esse rio, onde nasce esse rio. Na tarde do dia 5 de novembro de 2015, a barragem de Fundão, que continha os rejeitos de minério de ferro explorados pela mineradora Samarco, de propriedade da Vale, multinacional brasileira, e da BHP Billiton, multinacional australiana, arrebentou. O rompimento liberou milhões de metros cúbicos de rejeito, que escorreu por toda a extensão do Rio Doce. Em cerca de 15 minutos, essa lama soterrou Bento Rodrigues, atingindo o rio, o solo e provocando 19 mortes. Além do desabastecimento de água para a população, o rompimento causou graves prejuízos para a pesca, o comércio, o turismo e as atividades industriais. Uma tragédia que modificou a vida de toda a população do entorno. Que o diga o seu Elcio, morador da cidade do Rio Doce, casado pela segunda vez e com 3 filhos. Ele sempre viveu do rio e até o desastre complementava seu benefício de um salário mínimo com atividades ligadas a ele. Ganhava um dinheirinho bom naquela época, eu trabalhei com eles, eu ganhava R$90 por semana, R$10 por dia e R$30 de gorjeta dos mergulhadores, né? Então a gente tinha aquele prazer de estar ali, era uma fonte de complementação. E assim hoje é viver na esperança em Deus que um dia possa melhorar a situação. Com certeza, pensamento positivo, como o senhor falou, né? Pensando nas coisas boas, né? A importância hídrica da região, do nosso rio, além da captação de água, gira em torno da pesca também, né? Por causa dos peixes que aqui tinham. Através aí do uso das descargas, né? Das descargas que são jogadas in natura nos rios, isso aí diminui esses peixes que a gente estava acostumado a ter aqui. E também a extração desordenada de areia. Ela contribui muito para a diminuição dos plânctons, que são os alimentos desses peixes, né, nativos. Os estouros de represas também, que levaram peixes que não são da região, invasores, né, que esses aí também destroem os outros nativos. É uma grande perda que a gente tem nesse sentido.
historiador Haruf Salmen Espíndola, autor do livro Sertões do Rio Doce, que conta como essa região foi explorada desde o início da colonização por motivações econômicas. No início do século XX, empresários estrangeiros compraram glebas de terra próximas a Itabira e fundaram a Itabira Iron Ore Company, com o objetivo de exportar 10 milhões de toneladas por ano de minério de ferro para os Estados Unidos. As lideranças mineiras, principalmente Arthur Bernardes e outros, vão dizer não, Minas não quer outro ciclo do ouro, que só leve as riquezas e não deixe nada. Minas concorda com a exportação do minério, mas Minas quer desenvolver a indústria minério-metalúrgica. Em 1939, o governo Getúlio Vargas encerrou a concessão e transformou a Itabira Iron Ore Company em Companhia Brasileira de Mineração e Siderurgia, que em 1942 se tornaria a Companhia Vale do Rio Doce, privatizada em 1997. É interessante a gente pensar que o Vale do Rio Doce foi visto pelo governo de Minas e foi visto pelo governo federal, principalmente no período do Getúlio Vargas, como o vale que ia dar a Minas Gerais o desenvolvimento e o vale que ia dar ao Brasil a industrialização, como estratégico para a industrialização e para a autonomia econômica do Brasil. Então, era uma visão positiva, de progresso, de desenvolvimento. O diretor-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, Marcelo da Fonseca, ressalta que esse intenso desenvolvimento econômico, que vem do século XVIII, foi deixando um saldo ambiental negativo na região, não só do Piranga, mas como de toda a bacia do Rio Doce. A bacia do Rio Doce ela já tinha uma característica de degradação muito grande, e com o rompimento da barragem do Fundão, esses desafios foram potencializados. Então nós temos um desafio específico, que é a recuperação ali da bacia, de toda a área que foi degradada pelo rompimento da barragem, mas esse não é o único problema da bacia. Nós temos uma série de outros problemas, como pastagens degradadas, desmatamento, lançamentos de efluentes sem tratamento. Então tem uma série de desafios na bacia. E além disso, por essa diversidade de território, a bacia também sofre com eventos de cheia e de seca. Nós temos eventos aí de inundações nas nossas bacias. E para fazer frente a isso, nós precisamos avançar com ações para garantir a segurança hídrica, porque muitas vezes o pessoal acha que é só abastecimento público. Não, segurança hídrica é garantir a água em quantidade e qualidade para os usos múltiplos da bacia e também fazer frente a esses efeitos adversos, principalmente das inundações. Um dos doces de leite mais premiados do Brasil é fabricado na bacia do Rio Piranga, num laticínio escola da Fundação Arthur Bernardes, em parceria com a Universidade Federal de Viçosa, que é a principal instituição federal de ensino superior da bacia do Rio Piranga e também do Rio Doce. Inaugurado em 1926 como um centro de ensino e pesquisa em agricultura e veterinária, hoje está entre as melhores universidades do Brasil e mantém uma contribuição estreita com a saúde e a sustentabilidade dos rios da região. O reitor da Universidade Federal de Viçosa, Demetrios David da Silva, tem ainda uma ligação mais próxima com o tema. Além de ex-aluno, foi professor da área de recursos hídricos e fez pós-doutorado na área de hidrologia na Universidade da Flórida. Ele lembra que sempre houve descaso em relação aos rios do país. Segundo ele, essa cultura começou a mudar em 1997, com a Lei 9.433, a chamada Lei das Águas, que criou a Política Nacional de Recursos Hídricos. Eu sempre digo que, antes da Lei 9.433, os diversos usuários eles poderiam retirar dos mananciais, tanto superficiais quanto subterrâneos, a quantidade de água que lhes era necessária, sem ter que dar satisfação para ninguém. E após a Lei 9.433, você tem que ter minimamente 2 requisitos a serem cumpridos. Ou seja, para utilizar determinada quantidade de água, nós temos que ter uma autorização. E essa autorização, ela é obtida mediante uma outorga de uso da água, que é concedida pelo poder público outorgante, que é o Estado ou a Federação.
já que com a Constituição Federal de 1988, a água passou a ser um bem de domínio público e não privado, ou seja, mesmo o proprietário de uma propriedade rural, a água subterrânea que está em sua propriedade ou as águas superficiais dos rios que cortam a sua propriedade não lhes pertence, porque a água é um bem de domínio público da União ou dos Estados. A Lei das Águas instituiu o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que prevê a criação de comitês de bacias hidrográficas em todo o território brasileiro. Eles são uma espécie de parlamento das águas, formados por representantes do poder público, usuários e sociedade civil com atuação comprovada na bacia em questão. Cada comitê tem o dever de discutir e aprovar o plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica, além de assegurar a implementação dos programas estabelecidos. Os comitês também são responsáveis por definir os critérios e valores de arrecadação sobre o uso da água e o destino desses recursos. Em relação à participação da Universidade Federal de Viçosa na vida dos comitês de bacia, nós temos uma satisfação muito grande em poder ter dado alguma contribuição para a evolução do planejamento e gestão de recursos hídricos, não somente no âmbito da bacia do Rio Piranga, mas também no contexto global da bacia do Rio Doce. E ao longo de todos esses últimos 20 anos, nós tivemos aí diversos projetos em parceria com os comitês de bacia, particularmente com Piranga e com o Comitê Federal do Doce, iniciando com a participação dos nossos profissionais de forma ativa como membros dos comitês. Poderia destacar, por exemplo, todo o aprimoramento dos critérios de cobrança pelo uso da água no contexto da bacia do Rio Doce, que foram implementados, ou seja, toda a metodologia foi implementada com base em critérios estabelecidos pelos profissionais da Universidade Federal de Viçosa. E essa cobrança, ela tem a característica, primeiro, de fomentar o uso racional dos recursos hídricos, mas também recuperar recursos para investir na bacia. A partir do recurso que cada usuário que faz um uso da bacia do Doce, ele paga um percentual, não é um imposto, não é uma taxa, é um recurso que vai diretamente para o comitê de bacia e ele define em quais ações vão ser implementadas. E no Doce nós temos alguns projetos que têm aí uma característica de aumentar a qualidade e a quantidade das águas, né? O projeto Rio Vivo é um deles, que tem o foco na recuperação das nossas nascentes, e o Protratar, que está olhando um outro lado, que é olhar a recuperação da qualidade dos nossos rios, porque não adianta eu ter água em quantidade se eu não tiver água em qualidade. Então, na medida que o comitê se organiza, implementa a cobrança e define quais são as ações estratégicas para aquele comitê, a gente tem ali um potencial de recuperação da nossa bacia hidrográfica. A cobrança de recursos hídricos se fez necessária para a manutenção e a conservação dos nossos recursos hídricos, no nosso caso, do nosso rio Piranga, né? Ela foi implementada em 2012 e todos os segmentos fazem a sua contribuição, o seu pagamento, seja o setor de saneamento, que é uma parcela muito grande, o setor de mineração, o setor de irrigação, né? Que são os maiores usuários. Esse recurso é pago ao órgão, né? Seja o IGAM, seja a ANA, no caso do Rio Doce e o Rio Piranga, que é o formador da ANA. Para quê? Para que ele se converta em ações que protejam e conservem o rio. A conservação dos recursos hídricos, ela envolve toda a conservação ambiental. Ela não é restrita a só uma conservação do rio ou de um córrego apenas, né? A conservação envolve toda aquela área da bacia, o topo dos morros, as planícies, principalmente as margens do rio são protegidas. Toda a fauna e a flora daquela bacia é conservada nas ações do Comitê de Bacia. No próximo bloco, você vai conhecer os projetos que já estão sendo implementados para a recuperação da bacia hidrográfica do Rio Piranga. Iniciativas que têm trazido resultados positivos
e conscientização sobre o uso da água. Ter água em abundância e qualidade em todos os nossos rios não pode ser apenas uma condição de áreas de preservação ambiental. É urgente agir para revitalizar todos os afluentes. Para melhorar as condições das nossas águas, muito precisa ser feito. Porém, sem a consciência de quem usa o rio e é responsável por ele, as melhorias não são sustentáveis. Um dos programas do Comitê do Ipiranga, como do Comitê do Doce também, mais importante é o programa chamado Rio Vivo. Uma das metas é a proteção e cercamento de nascentes. Isso é de extrema importância para manter o fluxo de água e manter os nossos córregos e os nossos rios. Esse programa ele foi iniciado por volta de 2019, 2020, e está em execução até hoje. Vários municípios da bacia do Ipiranga foram contemplados, inclusive o nosso, o Ponte Nova e a vizinhança toda. Vários produtores rurais foram contemplados com proteção da nascente, a conservação da nascente, incluindo o seu cercamento. Fora os outros programas do Rio Vivo, que é proteção de topo de morros, saneamento rural, dentre outros. A assistente social Ana Maria Mariano faz parte da equipe de uma empresa de engenharia ambiental responsável por implementar o Rio Vivo. Ela mostra como o projeto funciona na prática. Esse trabalho que eles estão fazendo aqui neste momento, que é o isolamento das áreas, dessas áreas de preservação, e quando faz esses isolamentos, traz a questão da preservação das vazões de água e possibilita, então, evitar situações indesejáveis, como o pisoteio de animais nessas áreas, porque quando esses animais pisam nessas áreas de preservação, eles acabam compactando o solo e não deixando que a água se infiltre no solo, acaba não abastecendo os lençóis freáticos, evitando então assim a composição das nascentes, que é por esses lençóis freáticos que as nascentes são produzidas. Nós atuamos também num outro programa, que é o programa de expansão do saneamento rural, que consiste na implantação da coleta e do tratamento do esgoto doméstico no meio rural, e a ideia é justamente com a implantação de fossas sépticas e TEVAP, que vão contribuir para a melhoria da qualidade da água, evitando assim incidência de doenças causadas pela impureza das águas, pela contaminação das águas. A agricultura é a principal atividade econômica do município de Amparo da Serra. Além de abastecer a população, a qualidade e a quantidade de água influenciam a produção local. O prefeito comemora a chegada do projeto na cidade. As medidas colaboram para aumentar a calha do rio, evitando um dos problemas mais graves da região, as enchentes. Essas ações que estão sendo desenvolvidas eu considero de grande importância, mas outras intervenções terão que ser realizadas nesse importante corpo d'água, que com o tempo ele está sendo muito assoreado e trazendo consequências danosas, não só para a sede do município, com a destruição de residências, como a perda de pontes em estradas vicinais. Então, todo trabalho que pudermos fazer de recomposição dessa calha é de muita importância para o município. Gostaria de destacar também a importância dessas ações pelo município de Amparo da Serra fazer parte
da formação do Rio Doce. Um grande rio, não só de importância regional, como de importância nacional. E nós, apesar de estarmos a quilômetros de distância, nós temos a obrigação de desenvolver ações para preservá-lo e manter para as outras gerações. Não importa quão distante estão os afluentes do Rio Doce, cada rio, cada córrego recuperado colabora com a saúde da água de toda a bacia hidrográfica, inclusive as águas limpas produzidas em riachos, córregos e ribeirões acima percorrem até chegar no Rio Doce. Em relação ao desastre ambiental que ocorreu no ano 2015, que foi muito duro para aquelas comunidades ribeirinhas não poderem utilizar água, sendo que o curso d'água passa na porta de suas casas, ou seja, foi deixado de maneira muito clara a importância de preservarmos os recursos hídricos, tanto no que diz respeito a aspectos quantitativos, para termos quantidade de água suficiente para atender aos diversos usos a que ela se destina, mas também no aspecto qualitativo, porque infelizmente muitas pessoas ainda não se percebiam que a qualidade também é um fator de escassez, ou seja, quando a qualidade da água não atende aos diversos usos a que ela se destina, você passa sim a ter um problema de escassez hídrica. Quem é o grande beneficiário de todas essas nossas ações são a população em geral, né? Que a gente, quando investe em saneamento, a gente está investindo em política pública de saúde. Então, essa é importantíssimo o cidadão ter essa visão de que a água é um bem fundamental, né? Que ele precisa cuidar dela, né? Desde das questões simples do dia a dia, né? Que a gente vê aproveitar águas dos tanques, das lavadoras, escovar dentes, é uma série de ações mínimas que seja, mas que tem o seu resultado na calha do rio. Isso é importantíssimo, a população entender o fator água na vida dele é fundamental. Dentro do processo de criação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piranga, foi criada a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público Equipiranga, que nos últimos 20 anos tem realizado projetos educativos e culturais para conscientizar a população sobre a necessidade de cuidar de seus rios. A importância da educação ambiental e da conscientização das pessoas é justamente atingir os menores, as crianças hoje, porque elas é que vão trazer o resultado. Iniciamos em 2002 com o surgimento do Equipiranga e do comitê, que foi concomitante, tivemos essa resposta, fizemos isso, essa conscientização em grande escala aqui na cidade. Com a usina de reciclagem, tivemos uma resposta muito boa. Eu tenho um apreço muito grande por ele e por isso eu faço um trabalho para que outras pessoas venham sentir isso daqui, né? A viver a natureza aqui assim, bem intacta ainda, com muitas paisagens bonitas, muitas cachoeiras. Então tem um potencial muito grande para ser explorado. Em relação à percepção que nós temos sobre o Rio Piranga em particular, o Rio Piranga é a nossa vida, é a nossa cultura, é a nossa força maior. Se a gente resgatar agora, por exemplo, a história da humanidade, nenhuma grande civilização deixou de se desenvolver às margens de grandes rios, porque a água é o bem fundamental para o crescimento de qualquer atividade. O rio é fonte de vida e é o que nós devemos preservar, conservar, né? E a gente sabe que tem muitas atividades econômicas no país que dependem dessa água, mas a gente precisa de preservar ele na essência, porque o rio é lindo.
participação de todos é fundamental para a preservação dos nossos rios. Juntos, podemos fortalecer essa onda de respeito e de nova consciência em torno do uso da água. Cada gota de esforço conta quando se trata de preservar os rios. Vamos unir nossas vozes, nossas ações e nossos corações em prol desse bem tão valioso e vital para todos nós. Neste primeiro episódio, nós vimos a beleza da nascente do Rio Piranga, o principal formador do Rio Doce, e todo o potencial turístico da região. Também vimos como a sociedade tem se organizado para resolver problemas de anos por meio de comitês. Ainda falta muito a ser feito e os resultados dependem da consciência de todos nós. Mas esse foi só o começo da viagem. Vamos ver que ao longo desses cursos d'água há muito mais a ser visto, preservado e transformado. Seguimos descobrindo como chegamos ao rio que temos e o que precisamos fazer para ter os rios que queremos. No próximo episódio, pela bacia hidrográfica do Rio Doce, vamos entrar nas águas do Rio Piracicaba. Até lá! A vida é um espelho d'água, como um rio corre pro mar. As pegadas do meu destino, ando de costas pra areia pra não marcar. Centelha do destino, a gente se encontrar. Sou sol, você a lua, horizonte, sal e mar.